1 Samuel, capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8. Todos acharam? Diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando porém, versículo 6, quando porém disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Vamos parar por aqui. Irmãos, desde sempre, desde que Deus iniciou todo um plano, desde a tirada do povo do Egito, esse povo tinha muita dificuldade de se relacionar com Deus. Esse povo tinha medo de Deus, né? Tinha medo da grandeza de Deus. Eles não conseguiam compreender o quanto esse Deus, apesar de tão grandioso e tão poderoso, tinha tanto interesse em se relacionar com eles. E aí, sempre que havia uma oportunidade, eles queriam que houvesse um homem, alguém entre Deus e eles, para poder falar, para poder levar as suas petições, para poder interagir com Deus, como se eles não pudessem fazer isso. E isso era o desejo de Deus. Então isso machuca o coração de Deus. E fica muito claro nesse versículo aqui, quando o próprio Deus diz que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas a ele mesmo. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre dependência de Deus. Repita comigo: dependência de Deus. Hoje, mais do que nunca, essa palavra dependência, ela arrepia um pouco, né? Porque ninguém quer mais depender de nada nem de ninguém. As pessoas querem fugir de qualquer tipo de dependência, de qualquer tipo de vínculo que amarrem elas, que limitem, ou, ainda que seja para a liberdade, uma sensação de aprisionamento ou de regras. E, irmãos, o Evangelho é um grande manual de regras e conduta. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Deus deixou o Espírito Santo para habitar em nós, mas também deixou a sua palavra para que ela servisse de luz para o nosso caminho. E não adianta nós queremos pastor, eu me identifico mais com o Novo Testamento, porque é a graça de Deus, né? É o momento da graça de Deus, e a gente quer fugir do Antigo Testamento, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente entende aquele Deus grandioso que o próprio povo de Israel manifesta esse temor. E a pergunta é: por que eles tinham tanto esse temor? Por que era tão difícil realmente entender aquilo que estava no coração de Deus? E engraçado que os tempos passaram, muitos anos se passaram, e hoje nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos medos,
Nós achamos que por conta das nossas dificuldades, dos nossos temores, das nossas deficiências, Deus muda. O amor dele muda por nós, ou o humor dele muda, alguma coisa passa no nosso coração e a gente quer fugir de Deus. E a gente começa a colocar coisas entre nós e Deus. E isso tem um nome. Se chama idolatria. Tudo aquilo que se coloca entre Deus e nós é idolatria. Nós precisamos ter, quando o Espírito Santo ele foi deixado para nós, como um presente para nós. Isso, Deus estava dando um recado: olha, eu quero me relacionar intimamente com você. Eu não sou um Deus de multidões. Eu também sou um Deus de multidões, mas eu não sou somente um Deus de multidões. Eu sou um Deus interessado em me relacionar intimamente com você. Eu me importo com o seu particular. Irmãos, nós somos diferentes. Nós temos realidades diferentes. Viemos de famílias diferentes. E isso faz muita diferença. Não existe uma receita de bolo de vida para todos nós aqui. Cada um vai interpretar a palavra, vai aplicar a palavra de uma maneira diferente. E isso é muito bom. E somente o Espírito Santo ele é capaz de discernir, de ter esse nível de entendimento. E isso é confortante para nós. Amém? Isso é uma realidade. Lá em Provérbios 3,5, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em toda a Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar Deus querendo se aproximar, querendo se achegar. E é muito importante que a gente retribua isso. Talvez hoje Deus esteja já há bastante tempo falando com você, querendo te trazer para perto, querendo te comissionar para algo específico, querendo entregar um sentido para a sua vida, um propósito para você, para que você siga e que você vença. E aí, quando entra nesse campo do propósito, as coisas ficam mais complicadas, porque a gente tende a separar a nossa vida secular, a nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus, mas a verdade é que tudo na nossa vida é inseparável. Então, se hoje Deus está te impulsionando a ser um médico, você vai ser um médico para a glória de Deus. E vai ser um excelente médico, e você vai conseguir transmitir Deus através de tudo aquilo que você faz. Se é a advocacia, através da advocacia, se é em qualquer tipo de profissão, Deus, você não caiu de paraquedas, irmão. Tudo isso tem um sentido, tem um propósito. Então, tente absorver e entender aquilo que está no coração de Deus, e só existe uma forma de fazer isso, é estando próximo dele, é dependendo plenamente dele. Porque senão, muitas das vezes, nós vamos ler aqui outro versículo, nós vamos entrar em caminhos fugindo de Deus, ou até julgando esses caminhos. Verdade é que muitos dos caminhos que Deus tem para nós são caminhos difíceis de serem trilhados. Mas, irmãos, só existe um caminho. É o apontado por Deus. Diante de uma encruzilhada, diante de um lugar de decisão, nós precisamos de fato ter o entendimento daquilo que Deus quer de verdade. O que Deus quer da minha vida? O que Ele tem para mim? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Isso tem que estar muito vivo dentro de você, porque é isso que vai determinar se você vai escolher
o caminho certo ou não. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, para que vivas tu e a tua casa, diz a palavra. Então, você vê Deus sempre colocando: olha, se aproximem de mim, entendam o meu coração, isso vai trazer luz para vocês. Tenham a palavra de Deus como um manual de conduta, um manual de vida. E nós fugimos dessa dependência, inclusive e principalmente de Deus. E vivemos tentando, batendo em portas que não são portas para nós, insistindo em caminhos que não é, que a gente começa a julgar: não, eu estou ali insistindo porque eu sou perseverante. Existe uma diferença muito grande em ser perseverante e ser teimoso. Se você está insistindo em algo que não é para você, isso é teimosia. Deus está dizendo: é por aqui. E você cria todo um contexto para entender e para conduzir sua vida pelo caminho que na realidade é o caminho que a gente quer. É o caminho que agrada a nós, que a gente consegue enxergar. E depois, irmão, eu não sei quantos de vocês já pegaram uma estrada longa, sem muito retorno. Para voltar, eu lembro uma vez eu fui a trabalho a Campinas e não costumo usar carro. Geralmente, você desce em Campinas, a empresa é muito perto. Eu tive que ir ao interior de São Paulo. Dificilmente ando de carro pelo interior de São Paulo. Tinha hora para chegar. E eu ali naquelas bifurcações, o GPS demorou a atualizar. Na dúvida eu entrei à direita, daqui a pouco o GPS recalculando. 20 minutos, 20 minutos até voltar ao mesmo ponto onde eu estava. Quase. Eu fui o último a entrar no avião. Eu entrei, a aeromoça fechou a porta. Porque, de fato, às vezes o tempo, o esforço de retornar por um caminho errado é muito grande. Talvez você tenha grandes perdas por isso. No meu caso, seria uma passagem, né? Mas não sei que tipo de caminhos você tem tentado trilhar ou tem escolhido sem uma certeza plena de que esse é o caminho que Deus quer para você, para a sua casa, para a sua família. Olha que responsabilidade grande. Uma decisão errada nossa. Muita gente está envolvida. Amém? Então depender de Deus é fundamental. E eu coloquei aqui alguns aspectos da dependência para a gente quebrar esse estigma de que a dependência de Deus é algo ruim. E a dependência, ela se comprova, primeiro, na perseverança. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que tem características de dependente de Deus. Ela tem facilidade de depender daquilo de Deus. Quer ver um exemplo? Abra aí, 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma
amargurada. Repita comigo, amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva, te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana estava debruçada diante de Deus, e aqui fica muito claro que ela já tinha retornado ali várias vezes. Eli já tinha visto ela por ali. A tendência, irmãos, de Ana era parar, principalmente diante dos julgamentos. Então, muitas das vezes, nós estamos passando por dificuldades, passando por momentos difíceis, e há sim julgamentos de pessoas que não estão envolvidas. Muitas das vezes são julgamentos não por maldade, né? Mas por elas não entenderem muito menos a dimensão daquilo. Somente você e o Espírito Santo sabem. Mas que existem os julgamentos, e isso é paralisante. Se nós não estivermos convictos daquilo que realmente Deus quer, tivermos a exata visão de quem Deus é para você, fatalmente nós vamos dar ouvido a essas vozes. E são muitas vozes. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da angústia, a voz da escassez, que faz a gente querer se apressar a tomar decisões e a encontrar caminhos de forma intempestiva. Quem é perseverante trabalha o seu caráter e a esperança. É um trabalho direto no seu caráter, porque você vai ter que colocar valores, os seus valores, os valores que você tem em Deus, quem é Deus para você, como você se comporta diante de Deus. Isso é muito amplo. Então mexe com o seu caráter, isso molda o seu caráter. Amém? Então, produzindo esperança. Essa semana eu tive compartilhando com a minha família, inclusive. O Senhor sempre que começa a fazer transformações e mudanças, ou a requerer algumas mudanças, tem algum mistério de Deus aqui, não sei porquê, com barco e mar, né? Então, quando começam as mudanças na minha vida, geralmente eu começo a sonhar com mar e com barco, né? E aí já eu entro em desespero, porque eu falei: meu Deus, alguma coisa vai mudar, né? E eu estava no mar, num barco. Imagina um veleiro. Já viu aqueles veleiros que tem aquelas velas gigantes assim, onduladas, né? Aqueles, né? Grandes. Mas a minha vela estava recolhida. A minha vela estava recolhida. E aquilo ali foi somente isso, a visão no sonho que eu tive. E depois foi só o Senhor ministrando no meu coração. Porque eu gosto, irmão. Eu detesto mudança, né? Quem gosta de mudança?
Sejam sinceros. Mudar é difícil, né? Mudar é bom, eu concordo. Mas tomar a decisão de mudar tem que estar com o peito aberto, né? Porque vai requerer alguma coisa de você. Vai requerer no mínimo um esforço para alguma coisa. Você vai ter que transformar alguma coisa, você vai ter que mudar a sua rotina. Alguma coisa você vai fazer. E a gente gosta de uma zona de conforto, a gente gosta de estar, beleza, agora vou relaxar, né? E parece que Deus vai te impulsionando a determinadas coisas, né? Então, para tempos de mudança, para tempos de adaptação, nós não podemos, e aí eu estou falando nós porque tem a ver comigo também, irmão. A gente não pode estar no meio do mar, aonde o vento sopra, com a nossa vela recolhida. Alguém já viu o vento parar aí? Os ventos eles estão soprando, irmão. Eles estão nas direções que Deus vai definir, ele tem um fluxo. E o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Então o Espírito Santo ele está se movendo no nosso meio, ele está de fato se movimentando, gerando coisas novas, querendo te levar a momentos, situações novas, oportunidades diferentes. Não estou falando só questões de trabalho, financeiras, estou falando de vivência, de relacionamento com Deus, um momento diferente com Deus, que seja, enfim, o Espírito Santo ele está sempre se movimentando. Isso tem muito a ver com a nossa estrutura, porque, irmãos, a gente também não foi feito para ficar parado. Quando a gente começa a parar, as coisas começam a dar problema, né? Então, isso é um sinal de Deus, porque nós precisamos estar dependentes de Deus para entender e discernir os ventos, os momentos, aonde o Espírito está querendo soprar. A palavra de Deus diz que, olha, que aqueles que são do Senhor, eles não sabem, eu não estou lembrando do versículo, vocês perceberam, né? De onde vem nem para onde vai, né? O que ele está querendo dizer é que o Espírito Santo, ele vai, para aqueles que são de Deus, nós precisamos estar plenamente dependentes do Espírito Santo. Ele é que vai nos direcionar, ele é que vai dizer o próximo passo, ele é que vai dar a direção do amanhã. Mas isso não significa que para você viver isso, você precisa estar conectado com Ele. Porque para nós misturarmos a vontade do Espírito com a nossa vontade é muito fácil. Dependendo das dificuldades que você possa vislumbrar nesse caminho, nós podemos errar e podemos escolher, está sendo nos enganando, inclusive, a respeito disso. Então, perseverar, assim como Ana perseverou, assim como Ana se posicionou com Eli, o sacerdote, que ali se equivocou, mas que liberou uma palavra, inclusive, sobre a vida dela. É muito importante. Amém, irmãos? Amém. Uma outra característica de alguém dependente de Deus é a humildade. Amém? Repita comigo, humildade. Humildade. Vamos lá, Juízes, capítulo 7. A partir do versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos.
a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha a preocupação de Deus. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Versículo 5: assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais somente se ajoelharam para beber. Dos 10.000 restantes, somente 300 lamberam a água da maneira como Deus ordenou. Pastor, o que passou na cabeça desses homens, irmãos? Eu não sei. Mas existia uma instrução, existia uma ordem. Deus conhecia o coração desses homens. Deus estava preocupado com a soberba de Israel, do quanto, se ele não cuidasse, Israel ia se ensoberbecer, ia olhar de forma altiva, achando que a quantidade de homens foi o que determinou o sucesso da guerra. E eles iriam confiar no seu número, no seu exército, e não no Senhor dos exércitos, e não no poder de Deus. Então Deus, ele fala: olha, eu não preciso dessa quantidade toda de pessoas. Eu sei o que está no coração deles. Eles estão com medo. Não vai dar certo. E eles vão se ensoberbecer. Tira esse povo daí. E ficam 300 homens. 300 homens. Que entenderam aquilo que de fato a ordem que estava sendo dada deveria ser cumprida. Dependência de Deus. Talvez o Senhor esteja dando ordens para você muito específicas, instruções muito específicas, para que sejam cumpridas rigorosamente. E, irmãos, não é fácil, muitas das vezes é difícil mesmo. A nossa rotina, uma série de coisas impedem a gente de ter uma disciplina, mas a gente precisa lutar por isso. A gente precisa lutar para ter esses momentos, senão nós vamos desconectar, nós vamos estar no meio do exército, mas com medo, com um coração duvidoso, e no meio das batalhas as coisas não vão bem, porque aí a gente começa a confiar na estrutura, a gente começa a confiar no nosso ajuntamento, e o foco deixa de estar na dependência de Deus, única e exclusivamente. E para demonstrar isso, Deus parece que, como uma brincadeira, fala isso para Gideão. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberem a água, livrarei você e entrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purã e ouça o que estiver dizendo. Deus ainda vendo temor no coração de Gideão, ainda fala: olha, eu vou usar a boca de uma pessoa, o seu servo Purã.
ouça o que ele está dizendo. E Deus faz Gideão se aproximar e escutar o que ele estava comentando. E esse homem teve um sonho de que eles conseguiam destruir um exército inimigo. E aí isso enche o coração dele de fé e fala: olha, o Senhor realmente vai fazer isso por nós. E aí ele se enche de ânimo, ele se enche de esperança. Amém? Amém. Está fazendo sentido essa palavra para você? Amém. Talvez, se existir dúvida no seu coração, Deus vai usar pessoas para te dar certezas que você precisa, para que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Não se desespere, não desista daquilo que é precioso para você e para o Senhor. Confie nele, seja humilde, incline-se, não seja de dura serviço, se incline, ceda, ceder para Deus, ceder para o Senhor. É uma atitude nobre. Quem somos nós para não ceder aquilo que Deus está nos instruindo a fazer? Amém? Amém. A outra característica é o cuidado. Ainda em Juízes, só que no capítulo 6, a partir do versículo 36, abram lá, por favor. Nós vamos passar um pouquinho aqui. Juízes, capítulo 6, versículo 36. E eu vejo aqui, conhecendo Deus, e a atitude de Gideão, que parece uma brincadeira, mas eu entendo que Deus sonda o coração da gente, né? E eu creio de verdade que a motivação de Gideão aqui era ter certeza que realmente o Senhor estava com ele em tudo que ele estava predisposto para fazer, que não existia ali uma motivação dele, no coração dele. Diz assim: Gideão disse a Deus: quero saber se vais livrar Israel por meu intermédio. Olha, existia um temor de Gideão. Meu Deus, será que vai ser através de mim mesmo? Eu, do jeito que eu sou, eu com as minhas limitações, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou errado? Senhor, me dá uma prova disso. E aí ele vai dizendo: vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava totalmente coberto de orvalho. É preciso ter coragem para chegar diante de Deus e checar as coisas. Antes de se tomar uma decisão, antes de enveredar por um caminho, tenha certeza, verifique, para que realmente você possa seguir nessa caminhada de uma forma tranquila, com uma convicção, com o coração cheio de fé. Eu estou fazendo aquilo que Deus de fato quer de mim. E aí, irmãos, nada vai ser dúvida, porque aquilo que Satanás mais quer é encontrar dúvida no nosso coração. Quando a gente começa a titubear, ele entra na incerteza. Então, isso é chave para nós vivermos uma vida totalmente dependente de Deus.
A outra, coragem. Juízes 6, 11. Olha que interessante. Vou ler um pouquinho antes. O acampamento midian ficava debaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Hurã e ouça o que está dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Hurã desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar. Versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, ele dizia: o pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Versículo 15. Finalmente, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, depois nas mãos de todos eles trombetas, jarros vazios com tochas dentro. Coragem. Gideão se enche de coragem. Irmãos, um exército do tamanho de uma nuvem de gafanhotos, maior em aparência do que as areias do mar. Gideão pega 300 homens e divide em 3 companhias, com vasos e tochas. Com vasos e tochas. Esse homem estava cheio de fé, não estava? Cheio de confiança, não estava? Coragem. Ter coragem. Ter coragem tem a ver com o que Deus pensa de nós. Talvez você ache que esse caminho e isso que Deus colocou para você seja grandioso demais. Mas isso não tem a ver com a sua percepção. Muitas das vezes, irmãos, Deus trabalha nos propósitos que tem para nós através, muitas das vezes, das nossas falhas e não das nossas virtudes. Deus vai te levar aonde Ele quer, muitas das vezes trabalhando nas suas dificuldades. Talvez as grandes oportunidades da sua vida estejam em momentos duros e difíceis. Que loucura! É como se Deus estivesse dizendo para a gente: olha, não importa você, não importa o que você pense sobre você, eu conheço você, eu sei quem você é de verdade. Deus sabia quem era Gideão, irmão. Tem momentos aqui que ele fala: levante-se, grande guerreiro. Ele chama Gideão de grande guerreiro. Gideão não se via assim, irmão. Talvez eu e você, a gente tenha dificuldade de se enxergar como um canal do agir de Deus, cheio de limitações, mas às vezes essas limitações que eram para ser grandes maldições na sua vida, Deus transforma em bênção e abençoa muita gente. Talvez nos momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos em que eu mais consegui ajudar outras pessoas, porque a gente se conectava de um jeito, a gente compartilhava de um jeito, eu conseguia entender o que elas estavam falando. Então Deus vai confundindo
os sábios. A coragem também se forja no caminho, irmão. Às vezes a gente não quer entrar pelo caminho porque a gente acha que não está pronto. Mas a gente vê ali que até aquele momento ainda tinha dúvida no coração de Gideão. E ele faz teste com Deus. E Deus aceita o teste. Deus se mostra para ele e fala: cara, fica tranquilo, eu estou com você. E muitas das vezes a gente tem que entrar no caminho. Moisés teve que pisar na água para o mar se abrir. A gente vai ter também que dar passos. A gente vai ter que avançar. E aí, durante esse avançar, Deus pega e vai movimentando. É como se a gente fosse, o caminho não existisse, mas ele fosse aparecendo à medida que você fosse pisando. A trilha vai aparecendo, vai ficando mais clara à medida que você vai caminhando nela. Isso é um cuidado de Deus, para que a gente não pare, mas a gente não pode deixar que o medo nos impeça de entrar nesse caminho, de entrar nessa jornada, de entrar nesse desafio. E tudo isso pode parecer: pastor, então está claro para mim porque que o povo não queria depender de Deus, porque é muito duro isso, é muito difícil. O que eu ganho com isso, pastor? O que eu ganho? Porque é um processo muito dolorido, muito difícil. E eu coloquei aqui o que ganhamos por ser dependentes de Deus, com tantas dificuldades. Vamos ler mais uma vez ali e entender com esses mesmos personagens? Juízes 7:22, vamos lá. Juízes 7, capítulo 7, versículo 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Muitos fugiram para Bet-Sitá, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá. Só nome fácil, né? Perto de Tabete. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Sabe o que Gideão ganhou por ser dependente de Deus? A vitória. O que está reservado para os dependentes de Deus, para aqueles que confiam no Senhor de verdade, é a vitória. E Ana, pastor? Vamos voltar lá em 1 Samuel, capítulo 2. Uma das orações mais lindas que o Antigo Testamento tem. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois de Ana ser abençoada, de Ana conquistar a vitória dela, olha a cena daquela mulher amargurada. E olha esta nova mulher. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor da minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ana se sentia liberta, livre. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da tua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio.
é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam mais fome. O que era estéril deu à luz 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e no monte de cinza ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dará lugar de honra. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos teus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor será despedaçado. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Essa foi a recompensa de Ana, a fidelidade de Ana, o coração perseverante de Ana. Ana e Gideão somos nós, irmãos. Que em nome de Jesus seja derramada uma unção de perseverança sobre nós, de força sobre nós, de coragem sobre nós, de humildade sobre nós, de cuidado com aquilo que é de Deus sobre nós. Porque em nome de Jesus nós vamos conseguir conquistar tudo que está disposto para nós. Eu queria convidar o ministério do louvor que viesse aqui à frente. Nós vamos ministrar um louvor. E eu queria, em nome de Jesus, se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e recostamos a nossa cabeça em Ti, Pai, para Te dizer que não há ninguém como Tu, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso forte, é a nossa fortaleza. Pai, no nome de Jesus, derrama uma unção de fortalecimento aqui nesta noite, que nós sejamos ministrados em humildade, em perseverança, em coragem, em cuidado, para que nós possamos aprender, Pai, a depender totalmente de Ti. Que no nome de Jesus, toda altivez do coração, todo orgulho que nos impede de entregar tudo a Ti, Senhor, seja quebrado, seja despedaçado. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos capacitando, Pai, a matar a nós mesmos, matar a nossa carne, Pai, e dar lugar ao que diz o Teu Espírito Santo de nós, ao que o Teu Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Que em nome de Jesus, toda
estão retidas em si sejam libertas em nome de Jesus. E todo estigma, toda crença, toda falsa crença, todo sofisma caia por terra em nome de Jesus. Que haja liberdade, Pai, nós te pedimos, envia os teus anjos nesse lugar, anjos ministradores, que a tua presença seja abundante aqui, e que recolha, Pai, todo o peso, todo o jugo, tudo aquilo que nos prende, que essas correntes sejam quebradas, Jesus. Enquanto ministramos, Pai, esta canção, que o Senhor possa ter liberdade, passeia nesse lugar, arrancando toda a corrente das pernas, dos braços, toda escama dos olhos, Pai, que o Senhor arranque, Jesus, e que o Senhor possa tirar todo o lixo, todo o peso, e compartilhar conosco, Pai, o teu fardo, que é leve, leve e suave, Senhor. Leve e suave. Se Ele cantará, se Ele cantará. Mudamos com alma de fé. Vem, Jesus. E nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às Somos de provar.